Você sente que o seu time de advogados não está bem alinhado e cada um faz uma petição de um jeito? Pior que isso, você leva horas para revisar as petições todos os dias. Já pensou em otimizar a gestão dessas peças com controle de prazos sem precisar de um software jurídico? Fica comigo até o fim dessa aula que você não vai se arrepender. Olá, eu sou o Douglas, especialista em Pipefy para escritórios de advocacia, e se você está aqui é porque precisa de um processo estruturado como este para gerenciar melhor a sua equipe e os seus prazos, reduzindo em muito o tempo de confecção e revisão de peças do seu escritório. Então já compartilhe essa aula com outros escritórios parceiros do seu, para que eles também conheçam essa forma de gerenciar as suas petições. A primeira coisa que geralmente se faz em um escritório de advocacia assim que é fechado um novo contrato jurídico é iniciar imediatamente a produção da petição inicial, principalmente se houver tutela de urgência e prioridade de tramitação. Por isso, o Pipe de hoje é diretamente conectado ao funil de vendas, o CRM que vimos lá na missão número 5. Então assista essa aula também e agora vamos para o Pipefy. Estamos aqui em pipefy.com, vamos clicar em entrar para fazer o nosso login ou você criar sua conta gratuitamente se você já não tiver um. Eu vou clicar aqui em Google para poder efetuar meu login mais fácil. Com o login feito, você seleciona qual organização que você vai criar o seu Pipe, isso porque com a mesma conta de e-mail que você tem, você pode criar quantas organizações você quiser, tá bom? Pode ver que eu tenho 10 organizações aqui pessoais que eu faço parte com a minha mesma conta de e-mail. Eu vou entrar aqui na organização do direito em Opta 4, mas você pode criar uma nova se você já não tiver uma. No Pipe de hoje, vamos utilizar e conectar a database de clientes, que a gente já construiu em aulas anteriores, e vamos conectar também essa nova database de processos que vamos criar do zero hoje. Mas primeiro, vamos fazer aqui um novo Pipe, iniciar do zero, e vamos chamar de petições. Com o nosso Pipe criado do zero, eu vou clicar aqui só para mudar a cor, colocar um ícone diferenciado para a gente identificar melhor esse Pipe de petições. Agora sim já podemos editar e definir as fases desse processo. Nesse Pipe de hoje vamos ter 9 fases, sendo as 2 últimas terminativas. A primeira fase vai se chamar estratégia, a segunda fase vai se chamar formulário complementar, e essa primeira fase terminativa eu vou chamar de protocolados. Mas também vamos ter uma segunda fase terminativa que vai se chamar rescindidos. E nessa fase vai ser só para realmente irem aquelas petições dos casos de clientes que desistiram da ação no caso, ou por qualquer outra razão a petição não vai ser concluída. Por isso que vamos colocar ela já até como vermelho para ficar bem destacado. Porém, vamos adicionar mais algumas fases aqui no meio antes de protocolados, mas desde o início eu já vou recomendar vocês numerar as fases para ficar uma ordem cronológica mais fácil. Isso vai ser bem útil posteriormente quando formos fazer condicionais, automações e dashboards, relatórios, é bem bacana. Então eu vou colocar essa fase estratégia como a número 1, formulário complementar como a número 2 e vamos criar agora a fase número 3, que vai se chamar documentos. A fase número 4 é a fase de confecção da petição inicial, depois teremos a fase número 5 da revisão do cliente, a fase número 6 é a revisão final e a fase número 7 é a de distribuição, que é para fazer o protocolo. E aqui já temos as 2 fases terminativas. Vamos agora configurar os alertas de atraso e expirado das fases. Nesse Pipe é muito importante a gente ter esses alertas bem definidos de acordo com a operação do seu escritório para evitar que todo esse processo de petição inicial demore mais do que o necessário. Então a gente pode vir aqui na primeira fase, editar ela e definir quantos dias são necessários para realizar essa estratégia. Eu vou recomendar você colocar aqui um dia nessa fase, mas fique à vontade, colocar 2, 3, o tempo que você achar necessário, dependendo também da demanda do seu escritório. Se tiver um volume muito grande de petições, às vezes tem que ter um prazo maior em cada uma dessas fases. Eu vou salvar aqui. Já na fase 2 do formulário complementar, vamos definir aqui 2 dias de alerta de atraso, 5 dias para a fase de documentos, 5 dias para a fase de petição inicial, 2 dias para a fase de revisão do cliente, 3 dias para a fase de revisão final e 2 dias para a fase de distribuição. E agora vamos aqui nas configurações do Pipe e vamos adicionar um alerta de expirado, que é o prazo máximo para todo o processo do início até o fim ocorrer. Pela soma ali dos alertas de atraso, a gente teria ali um total de 25 dias, e eu recomendo você marcar aqui para deixar ser contado apenas de segunda a sexta, ou seja, somente em dias úteis, para evitar de se contar prazos de atraso, alerta de atraso e de expirado, ficar contando também sábado e domingo. Podemos agora definir as etiquetas do nosso processo. A gente vem aqui em ferramentas, etiquetas, pode ver que eu não tenho nenhuma criada, e o que vão ser as etiquetas nesse processo. Eu recomendo que sejam as matérias das petições, a gente classificar as petições
dentro das matérias, se é tributário, se é empresarial, se é civil, se é previdenciário, se é de família. E também eu recomendo ter uma etiqueta de tutela de urgência. Então vamos criar todas elas aqui. Vou criar algumas de exemplo, você vai criar de acordo com as matérias que o seu escritório está acostumado a utilizar e trabalhar no dia a dia. Eu já criei aqui alguns exemplos de matérias que vamos utilizar para classificar nossas petições e vou criar uma última aqui que vai se chamar tutela de urgência. É bom deixar ela num tom vermelho, bem destacado aqui, para realmente chamar a atenção, porque quando o processo tiver tutela de urgência ou prioridade de tramitação, a gente precisa ter uma atenção maior também aqui, não só no tribunal, né? Tem que ter essa atenção maior, mas dentro do próprio escritório também. Então vamos salvar aqui. Mas agora a sua maior urgência é entrar para o meu canal do Telegram para receber mais novidades e conteúdos exclusivos sobre Pipefy para escritórios de advocacia. É só escanear esse QR Code ou clicar no link da descrição e eu te espero lá. Antes de irmos para o formulário inicial, precisamos garantir que as databases estão criadas corretamente. E como eu falei anteriormente, vamos utilizar a database de clientes que já criamos antes, mas eu vou mostrar para você basicamente o que temos dentro dela e vamos criar essa database de processos aqui do zero, tá bom? Então, quais são os dados que eu costumo guardar nessa database? Além do nome completo do cliente, tem o campo também de CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, o endereço. Quando é uma empresa, tem o nome da empresa, o CNPJ, e você pode até, inclusive, adicionar aqui um campo de anexo para o contrato e outros documentos importantes, tá bom? Todos esses campos aqui, quaisquer outros que você julgar ser necessários de salvar de informações do seu cliente, pode adicionar na database de clientes. Se você já não tinha uma, cria aí. E vamos agora criar do zero a database de processos, que essa sim é nova, a gente não utilizou em outros pipes ainda. Aqui na tela inicial da nossa organização, a gente clica em nova database, eu vou chamar de processos 2 para a gente não misturar com a que já tem criada. Com a database criada, a gente clica aqui em criar registro e editar o formulário. Vamos adicionar um campo de texto curto para o número do processo. Podemos também adicionar um campo de seleção única, de única opção, para o tipo do processo. E as opções são judicial e extrajudicial. Vou colocar aqui como horizontal, que fica melhor. Vamos adicionar agora um campo de texto longo para o réu, que podem ser mais de um, por isso que vai ser um texto longo e não um texto curto. Outro campo de texto curto para serventia, que é basicamente a vara, o juizado e qualquer outra nomenclatura que tiver aí onde vai ser distribuído a ação. Lembrando que essa database só vai ser preenchida quando for lá na última fase feita a distribuição. Aí vamos cadastrar o processo distribuído protocolado dentro da database de processos com todas essas informações aqui. Mais um campo de texto curto para comarca ou circunscrição. Vamos adicionar agora um campo de seleção de lista para o estado, né, dessa comarca. E aí eu vou adicionar aqui a lista de todos os estados, as unidades da federação, e assim a gente consegue selecionar eles aqui. E por fim, um campo muito importante de anexos, onde vamos colocar o comprovante de protocolo e quaisquer outros documentos importantes relativos a esse processo em específico, até inclusive sentenças e acórdãos posteriormente quando formos chegar nessas etapas. Você pode baixar ali a sentença e arquivar dentro do Pipefy nesse mesmo campo. E basicamente é só isso, esses campos. Se você julgar ter mais algum campo importante, pode adicionar aqui, fique à vontade, mas o importante é que a nossa database está criada e agora já podemos ir para o nosso formulário inicial. Para acessar e construir o nosso formulário inicial, a gente clica aqui em criar um novo card, vamos editar esse formulário nessa aba aqui, fica mais fácil, que a gente pode selecionar e arrastar os campos que a gente desejar. E o primeiro campo que vamos adicionar aqui também vai ser o campo que automaticamente vai ser definido como o título do card, vai ser a database de clientes. Então a gente seleciona aqui database, clientes, pesquisar card, único item, campo obrigatório e salvar. Se você não tiver uma database de clientes, você vai precisar adicionar todos os campos referentes às informações do seu cliente, como nome, telefone, e-mail, data de nascimento, CPF, essas informações que vão ser utilizadas no processo de confecção da sua petição inicial e que vão vir diretamente do seu CRM, funil de vendas ou manualmente de qualquer outro lugar. Eu recomendo muito mais você ter essa database e conectar ela para a gente poder automatizar a conexão entre o CRM, o funil de vendas, com o de petições iniciais, fica tudo muito mais fácil e prático, e é esse o objetivo de ter o Pipefy te ajudando, tá bom? Com a conexão de database já adicionada, vamos adicionar também o campo de etiquetas, que é onde a gente vai selecionar qual que é a matéria dessa petição, né, desse caso em si, e também é onde a gente vai adicionar aquela etiqueta de tutela de urgência. Pronto, mais tutela de urgência, prioridade de tramitação. E por fim, vamos adicionar aqui um campo de texto longo para as anotações e observações referentes a esse caso, que vão vir lá do funil de vendas também, informações que a gente anotou lá. Vamos trazer para o pipe de petições para facilitar a vida de quem vai elaborar a petição de fato. Então é sempre bom ter esse campo de texto longo com essas anotações também. Podemos adicionar aqui um campo de responsável para o advogado que vai estar cuidando dessa petição desse cliente em si. Também é uma informação que vai vir do CRM. Formulário inicial já pronto. Nesse sentido, venho por meio dessa requerer a Vossa Excelência que clique no botão de inscrição e ative as notificações, sob pena de perder as próximas aulas, uma vez que tudo que te ensino aqui é gratuito e você não encontra em nenhum outro canal. Assim sendo, peço e aguardo o deferimento.
Vamos agora para outra fase importante do nosso pipe. Vamos adicionar os campos dentro dos formulários de cada uma das fases, o que a gente vai ter dentro do nosso processo após criar o card com o formulário inicial. Primeira fase, estratégia, o que vamos adicionar aqui? Vamos pegar um campo de checkbox, eu vou adicionar aqui opções de distribuição. Eu vou clicar aqui em adicionar vários, porque eu já tenho as opções aqui copiadas. Vamos ter aqui tutela de urgência, juizado especial, pequenas causas, plantão, vara federal, extrajudicial. Enfim, você pode colocar aqui várias opções e tipos de distribuição diferentes para a gente poder catalogar isso daqui. E como é um campo de checkbox, você vai poder marcar mais de uma, como por exemplo, tutela de urgência, com pequenas causas e juizado especial, marcar tudo junto. Eu vou salvar aqui, eu coloquei como horizontal para economizar espaço de tela. Agora, um campo de texto longo, vamos adicionar quais são os réus que vamos processar, porque muitas vezes, estudando um caso, é necessário decidir quais são os réus que vai ser diretamente processados, qual que é mais viável, que tem mais chance de ganho, às vezes processando empresas, um grupo econômico, etc. Então é bom a gente definir isso daqui na estratégia também, quem que vai efetivamente ser processado. E vamos adicionar mais alguns campos de texto longo para partes importantes da petição inicial que tem que ser definidas antes de iniciar a confecção, para ficar mais fácil e mais claro posteriormente. Então vamos adicionar aqui, primeiro vamos adicionar quais são os tópicos da inicial que a gente vai adicionar durante a confecção, o desenvolvimento dessa petição, quais são os tópicos, depois quais serão os pedidos e por fim quais serão os documentos necessários, para já ficar definido desde já o que vai ser necessário para corroborar a causa e comprovar os fatos e etc., antes mesmo de começar a elaborar a petição, já deve ficar tudo bem tranquilo. Vamos agora para a próxima fase, fase número 2 do formulário complementar. Essa fase vai servir para a gente poder comunicar com o cliente e pedir para ele passar informações de uma forma mais fácil. Ao invés de a gente ficar perguntando uma coisa de cada vez, pedir para ele mandar um anexo, um documento comprovante de cada vez, a gente já manda o link dessa fase para ele e ele já vai preencher tudo para a gente de uma forma muito mais fácil para facilitar o trabalho do advogado, tá bom? Primeira coisa que vamos pedir para o cliente é para ele anexar a cópia do RG e com o CPF, de preferência, você coloca aí se é campo obrigatório ou não. Caso seja um cliente pessoa jurídica, vamos pedir também para ele anexar o comprovante do CNPJ dele. Também vamos querer aqui um comprovante de residência mais atual possível. Outro anexo, vamos pedir o comprovante do contra-cheque ou comprovante de renda dos últimos 3 meses. Você pode pedir também o comprovante do extrato bancário dos últimos 3 meses. Vamos adicionar agora um campo de moeda e eu vou perguntar para o cliente qual que é a média de gastos mensais dele com moradia. Vou perguntar também a média de gastos com a conta de luz, né? Quanto que vem em média por mês da conta de luz. A mesma coisa com conta de água, conta de internet. Pode ficar à vontade de perguntar qualquer coisa aqui e a gente vai, inclusive, lá na frente, vamos condicionar algumas perguntas a apenas algumas matérias. E aqui no pipe que a gente já tinha pronto, que estava com o nome 12 gestão de petições, você pode ver que tem vários outros campos que a gente pergunta qual que é a média de gastos com telefone, com alimentação, com gás, com várias outras coisas. Você pode pedir para ele anexar a conta de água, anexar a conta de luz, enfim, várias informações que vão ser relevantes para a confecção da petição inicial, dependendo da matéria, dependendo do cliente, de como que o seu escritório funciona. Aqui são só exemplos para você entender o que pode ser adicionado nessa fase, e quando formos fazer o teste, eu vou te mostrar como que é fácil pegar o link dessa fase e mandar para o cliente propriamente preencher esses dados para você, sem você ter que pedir um por um individualmente. A ideia aqui é facilitar o trabalho do advogado. Agora já vamos para a fase número 3 de documentos. O primeiro campo que vamos adicionar é um campo de data de vencimento, onde vamos marcar uma reunião com o cliente para conferir esses documentos e pedir outros. Às vezes o cliente não tem digitalizado, ele tem dificuldade de como digitalizar isso para enviar para você, então vai ser uma fase para você conferir os documentos que tem e ajudar o cliente a conseguir os outros necessários para a petição inicial. E para fazer essa conferência com o cliente, a gente vai adicionar aqui um campo de checkbox, né, conferência de documentos, e quais documentos que a gente vai conferir. Vamos adicionar aqui uma lista: CNH, RG, CPF, CNPJ, residência, a procuração que já tem que estar assinada, o contrato que vocês já têm. Pode adicionar aqui também a declaração de hipossuficiência e alguns outros documentos básicos que você julgar para a ação. Geralmente aqui seriam documentos gerais que tem que ser necessários para toda e qualquer ação que seu escritório atua. Agora mais um checkbox, vamos adicionar aqui várias opções e vamos preparar esses documentos para a petição. O que precisa ser feito? Muitas vezes o cliente te passa um documento que está em formato de imagem, em formato de documento de texto, então você tem que converter em PDF para, às vezes você não quer dar esse trabalho para o cliente ou ele não sabe fazer, você vai garantir que todas as peças estão convertidas em PDF, todos os documentos, você vai renomear eles para ficar com o nome certinho, bonitinho, de fácil identificação dentro do processo, e eu sempre recomendo também numerar esses documentos, qual que vai ser o Doc 1, qual que vai ser o Doc 2, Doc 3, e assim por diante. Então vamos preparar esses documentos para a petição inicial. A gente salva aqui esse checklist, vamos adicionar aqui outro campo de checklist vertical,
Eu vou colocar aqui mais 2 tarefinhas a serem feitas. A gente vai salvar esses documentos na nuvem, para não ter risco de perder qualquer coisa, por mais que o Pipefy já seja seguro de você guardar, mas é bom ter uma pasta na nuvem, no Google Drive de preferência, ou no serviço de nuvem que você utilizar. Cria uma pasta lá para o cliente, salva todos os documentos, faz um backup lá. É sempre bom você ter salvo de várias formas, não só em um lugar, não confiar em deixar apenas em um lugar. E como nós vamos salvar outros documentos na nuvem também ao longo do processo, é bom a gente ter acesso fácil ao link de compartilhamento dessa pasta. Então a gente adiciona aqui um campo de texto curto para adicionar o link da pasta do cliente, e aí toda vez que alguém quiser salvar um novo documento lá, já consegue acessar esse link de uma forma mais fácil, ao invés de ter que ficar procurando lá dentro do Google Drive ou do Microsoft. Vamos agora, fase número 4, petição inicial. O primeiro campo, novamente, que vamos colocar é outra data de vencimento. Vamos atualizar essa data de vencimento e vamos colocar aqui qual que é o prazo estimado para a conclusão dessa petição. É bom, por mais que a gente já tenha o alerta de atraso ali, é bom a gente já ter um prazo também de quando que essa petição vai ser confeccionada dentro dessa fase. E agora vamos adicionar um novo campo de checklist, é bem recorrente, a gente vai ter vários campos assim. Esse aqui eu vou chamar de adicionar as informações planejadas, e nós vamos utilizar aqui para conferir se a petição foi feita, foi adicionado os tópicos que a gente planejou, os pedidos que a gente planejou, os documentos que a gente adicionou e pediu para o cliente e outros documentos específicos da ação, se foi tudo acrescentado, adicionado de forma correta dentro da petição conforme havia sido planejado anteriormente. Por fim, vamos adicionar aqui um campo de anexo para anexar a petição pronta para a próxima pessoa que for responsável por fazer a revisão, ele tem um acesso fácil e não precisar ir buscar fora do Pipefy. Então a gente vai anexar a petição pronta aqui em formato de texto. Vamos agora, fase 5, revisão do cliente. Vamos novamente atualizar a data de vencimento. Vamos marcar uma nova reunião com o cliente para poder apresentar essa petição, essa primeira versão da petição, para ver se está tudo certo, se tem alguma coisa que quer alterar. Então é sempre bom fazer essa revisão com o cliente. Vamos adicionar agora um campo de seleção única, de única opção, para verificar se o cliente aprovou ou não a petição conforme ela está, se tem alguma coisa para adicionar ou não, ou às vezes se o cliente nem respondeu, tem cliente que some, né, vai saber. Vamos salvar aqui para a gente marcar se o cliente aprovou ou não, para a gente ter inclusive uma métrica, né, saber qual que é a média, a quantidade de clientes que aprovam e não aprovam a petição da primeira vez. É bom ter essa informação também para fazer sempre melhorias. Vamos adicionar aqui um campo de texto longo para os ajustes necessários quando o cliente não aprova totalmente, é porque tem alguma coisa que tem que alterar. A gente vai anotar aqui quais são esses ajustes necessários a serem feitos na peça para poder depois atualizar e mostrar uma última vez para o cliente. Porém, por mais que o cliente queira realizar alguma alteração, às vezes essas alterações não são estrategicamente viáveis, então é bom a gente ter um campo de alterações, saber se essas alterações vão ser feitas mesmo ou não, ou só algumas, se realmente é bom para o processo, juridicamente falando, né, de uma forma técnica. Às vezes o cliente acha que é melhor, mas o advogado responsável não vai querer aplicar aquilo lá porque ele entende que vai ser prejudicial para a causa. E mais um campo de seleção única para a gente verificar se essas alterações foram mesmo aplicadas ou não, se foi só na petição que alterou, se foi algum documento que foi trocado, substituído, alterado, ou se não teve alteração nenhuma que o cliente pediu que foi efetivamente realizada dentro da petição inicial. Indo agora para a fase 6 de revisão final, vamos adicionar agora um checkbox para fazer a verificação se a peça está de acordo com a estratégia inicial definida, se os documentos planejados foram realmente adequados à peça, mais uma vez, e ver se os ajustes necessários foram corretamente aplicados, ver ali a peça final novamente. Se estiver tudo ok, nós podemos salvar a petição na nuvem, né, para ficar mais fácil. Vamos anexar também a peça final e vamos agora conferir se está tudo certinho na nuvem, se todos os documentos estão lá, se já está tudo pronto para fazer o protocolo do seu processo, da sua petição inicial. Última fase, fase de distribuição. Vamos adicionar um checkbox para verificar se a tutela de urgência foi protocolada quando tem essa etiqueta. A gente pode adicionar uma condicional nisso. Feito o protocolo, a gente pode anexar aqui o comprovante do protocolo, pedir também para salvar na nuvem. Vamos finalmente conectar nossa database de processos. Eu vou chamar de cadastrar na database de processos, pesquisar e criar novo registro, único item, campo obrigatório e salvar. É aqui que a gente vai cadastrar todas as informações diretamente na nossa database. Vamos também adicionar um checkbox para garantir que o nosso processo também foi cadastrado dentro do nosso software jurídico, mais um checkbox para a gente garantir que vamos salvar os prazos e audiências e outros prazos aí após o protocolo, e inserir tudo isso na agenda do advogado, tanto no software jurídico ou na sua Google Agenda mesmo, que fica mais fácil. Então a gente tem que lembrar de fazer isso, não pode esquecer. Caso você tenha costume de realizar o despacho da petição inicial, com frequência é bom a gente adicionar aqui uma data de vencimento com o agendamento de quando que vai ser o despacho dessa petição. Então vamos atualizar aqui a data de vencimento para realizar esse despacho. E por fim, vamos adicionar aqui um campo de seleção única para marcar se o despacho foi bem sucedido ou não, se ele foi deferido, se foi indeferido, ou se nem foi despachado. A gente pode anotar esse resultado aqui também para ter isso como métrica. Com isso, finalizamos essa etapa do nosso processo.
Eu realizo um mapeamento de processos como esse diariamente para os meus consultorados. Inclusive, esse é um dos processos que eu mapeei juntamente com a R. Cavalcante, advogados lá do Rio de Janeiro. Um abraço para vocês. E se você também gostaria de uma ajuda minha para otimizar a gestão do seu escritório com o Pipefy, é só preencher o formulário no QR Code ou no link da descrição, que eu vou entrar em contato com você para marcar a nossa reunião de viabilidade sem compromisso. Vou adorar conhecer o seu escritório. Lembrando que as vagas são limitadíssimas, então não deixe para depois. Agora vamos entrar na fase de configuração. Como já temos todos os campos já adicionados no formulário inicial e no formulário das fases, podemos configurar todas as opções customizáveis do nosso pipe. A gente vem aqui em configurações do pipe. Vamos definir aqui o que são os itens desse pipe, são petições. O título do card é os clientes. Como subtítulo podemos adicionar as opções, a estratégia de distribuição, e também é bom adicionarmos aqui o registro do processo protocolado para a gente ter o número ali visível dentro do card da petição inicial. O texto de criar cards vai ser peticionar. Aqui em permissões de pipes podemos deixar público, não é um pipe de gestão exclusivamente interna, então a gente vai adicionar logo mais os colaboradores que vão fazer parte dessa organização. Mas se você quiser, você pode adicionar essa opção aqui de que as pessoas que vão estar no processo só vão conseguir editar e mexer, manusear os pipes que forem atribuídos a elas, aquela que o advogado for realmente o responsável. Feito isso, tá tudo certo, não tem botão de salvar, é só fechar aqui que já tá tudo funcionando corretamente. Podemos dar um F5 aqui e você já vai ver que o título aqui do botão de ação já virou peticionar, então tá tranquilo. Podemos agora realizar as condicionais. Vamos aqui na fase 2 do formulário complementar em editar fase e condicionais em campo. Vamos adicionar. É uma regra que eu vou colocar aqui como exemplo e tudo vai depender de como o seu escritório funciona na prática, como os campos que você adicionou, se eles são vinculados a uma matéria em específico. Aqui é só uma ideia para você. Eu vou colocar que a matéria, quando ela for direito de família, aí vai aparecer para mim aqueles campos na fase do formulário complementar, aqueles campos aqui abaixo dos gastos mensais, a média de conta de moradia, de luz, de água. A gente clica aqui em autocompletar com sugestões, vamos chamar de família e salvar essa condicional. Já aqui na fase de revisão do cliente, condicionais em campo, adicionar condicional em revisão do cliente, e vamos buscar lá na fase de revisão do cliente. Se a opção aprovada for igual a não, vai exibir lá na fase também revisão do cliente as informações e ajustes necessários. A gente clica em autocompletar, vamos nomear para petição não aprovada pelo cliente e vamos adicionar essa condicional. E como na versão gratuita do Pipefy só podemos ter 3 condicionais, a última que vamos adicionar vai ser na fase de distribuição e podemos adicionar então essa condicional em campo nessa fase de distribuição. Eu vou colocar que quando a etiqueta do card for igual à tutela de urgência, vai exibir lá na fase de distribuição, vai exibir aquele campo de atenção para a tutela de urgência. A gente autocompleta aqui a opção negativa. Eu vou chamar só de tutela e adicionar essa condicional. Pronto, temos as 3 condicionais na fase de formulário, revisão e distribuição. Portanto, já podemos aqui convidar algumas pessoas para fazer parte da nossa organização, do nosso pipe de petições e trabalhar junto com você e serem os responsáveis pela confecção dessa petição inicial. Para isso, vamos, como sempre, convidar pessoas. Vamos adicionar aqui o e-mail. Já aparece aqui para mim o convidado que já faz parte da minha organização, do meu pipe, do meu processo. Se ele não aparecer, você vai ter que colocar o e-mail completo para poder enviar o convite para ele. Eu vou simplesmente adicionar aqui meu outro usuário como exemplo e convidar ele. Tudo pronto, convidado, já vai poder começar a utilizar o pipe funcionando tranquilo. Lembrando que na versão gratuita do Pipefy, todos os usuários são administradores do pipe e administradores da organização, então todos têm os mesmos poderes e privilégios. Por isso, fica mais importante ainda você ativar aquela opção de eles poderem somente editar os cards atribuídos a eles mesmos para evitar que um mexa no card do outro. Somente quem tem um Pipefy assinado que pode colocar permissões e funções diferentes para os seus colaboradores, colocando um como membro, outro como convidado, para restringir as ações e permissões que ele tem dentro do pipe e da organização como um todo. E se você gostaria de uma aula completa somente de gráficos e painéis dentro do Pipefy, deixe um comentário aqui, também deixe a sua curtida se você estiver gostando dessa aula. Afinal de contas, se você ficou até aqui é porque essa aula está sendo útil para você, é importante para você gerenciar suas petições. Se eu estou te ajudando, deixe aquela curtida. Eu conto com seu apoio e agradeço como sempre. De volta ao nosso pipe, vamos agora para a fase de e-mails. Você pode aqui abusar desse recurso, colocar um e-mail próprio para cada fase, para avisar o seu cliente. Isso é muito interessante, você ter uma notificação proativa dos seus clientes, ao invés de ficar esperando que eles venham atrás de você perguntando como está o processo, se já foi protocolado, em que fase que está, o que vem a seguir. É melhor você já ir avisando ele, mesmo que só por e-mail, mas já ir notificando ele a cada fase. Eu vou criar apenas um e-mail aqui de exemplo e você fica à vontade para criar os seus da forma que achar necessário e quantos achar e julgar necessário. Depois nós vamos automatizar o envio desse
esse e-mail em cada fase específica. Nós vamos aqui em template de e-mail, vamos criar um novo template. O nome dele vai ser protocolado, o nome do remetente vai ser o nome do seu escritório ou o seu próprio nome. Você pode, se quiser, colocar aqui o nome do advogado aqui também como um campo dinâmico. O remetente aqui vai ser o e-mail do seu escritório, você pode colocar contato@meuescritorio.com.br. O e-mail do destinatário tem que puxar diretamente lá da database do cliente. O assunto vai ser: parabéns, o seu processo foi protocolado. E aqui no corpo de e-mail você pode colocar logo do seu escritório, puxando aqui, inserindo uma imagem. Você dá um olá, puxa um campo dinâmico aqui com o nome do cliente, da mesma forma que você puxou o e-mail dele. Você coloca aqui. Pode colocar um texto avisando que o processo foi protocolado. O número do processo a gente vai adicionar, puxar lá do campo na fase de distribuição. A gente puxa aqui o número do processo. Obrigado pela confiança. Qualquer dúvida, coloca aqui no WhatsApp. A gente pode vir aqui colocar um link. Você coloca seu número de telefone dessa forma aqui, que vai ser um link direto para o WhatsApp, pode salvar. E, importante, sempre veja a configuração de idioma. Coloque o idioma, o fuso horário, principalmente do seu local, e o idioma português para não correr risco de chegar um e-mail para o seu cliente com data, com horário errado e com a língua trocada, né? Feita uma tradução errada ali, forçada. Mesmo que já esteja em português, se você escrever algum termo em inglês, ele vai acabar traduzindo aquilo ao pé da letra, vai ficar uma coisa horrível. Então já configure que isso daqui tudo já é português e vai ficar tranquilo. Vamos salvar esse e-mail aqui, já coloquei um nome. Antes de automatizarmos o envio do e-mail, tem uma automação muito mais importante que a gente precisa fazer, que é para conectar o funil de vendas, o seu CRM, que fizemos a aula na missão número 5. Vamos conectar ele para criar o card automaticamente no seu pipe de petições iniciais, para que seja um processo automatizado e não manual. Então a gente vai clicar aqui para quando entrar em uma fase no pipe de funil de vendas, tá bom? E qual fase? Fase de cliente ganho. Nós vamos criar um card ou registro no pipe de petições, que é esse daqui que a gente está mexendo. Vai aparecer para você o formulário inicial desse pipe de petições e a gente vai correlacionar informações do funil de vendas para puxar diretamente e criar o card dentro desse pipe. Então aqui em clientes a gente vai puxar o cliente lá no pipe de funil de vendas. A gente cadastrou o cliente que fechou com a gente, seleciona aqui, ó, registros conectados, é isso que você tem que clicar. A matéria não vai vir lá do funil de vendas, porque essa matéria lá a gente não configurou em forma de etiquetas, a gente simplesmente adicionou uma opção lá, a matéria vai ter que colocar manualmente depois. Mas isso vai ser com base nas anotações, a gente pode puxar essas anotações lá no campo de motivação, a gente tem lá no formulário inicial de funil de vendas, a gente tem um campo de motivação, qual que é a razão desse processo, a gente pode puxar para cá, e tem como, você pode dar segura um Shift Enter aqui, você vai soltar uma linha e pode adicionar outra informação, puxar mais de um campo para o mesmo campo de texto. E nesse caso eu vou colocar aqui serviço, então esses dois campos aqui, o que tiver escrito lá, vai puxar os dois para cá. Já em advogado, a gente pode pegar qual que é o advogado responsável lá no funil de vendas, a gente seleciona ele aqui e podemos salvar essa automação. Essa é a primeira. Vamos agora automatizar o envio de e-mails dentro do nosso pipe de petições. Criar nova automação. Quando entrar na fase de protocoladas, né, as petições iniciais protocoladas, quando entrar nessa fase, vamos enviar o e-mail para o e-mail protocolado para o nosso cliente. Já vai aparecer aqui conforme estava salvo. Vou colocar aqui e-mail protocolado. Se você tiver criado mais outros e-mails, você vai selecionar fases diferentes. Quando entrar na fase de revisão do cliente, quando entrar na fase de formulário do cliente, já vai enviar o link diretamente para ele. Tudo isso você pode automatizar. Eu fiz aqui apenas um de exemplo e você fica à vontade. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, pode mandar mensagem para mim lá no site ou no Instagram também, se você me seguir, pode mandar mensagem lá que eu vou ficar feliz em te ajudar. Tudo pronto e automatizado, já podemos fazer o teste para conferir se está tudo funcionando corretamente, desde as condicionais como também as automações. Mas antes eu gostaria de despachar um pedido com você. Acesse o link da descrição ou escaneie o QR Code para se tornar membro do Direito em Opta gratuitamente. Como membro, você pode assistir às aulas antes de saírem no YouTube, tem acesso aos e-books e materiais complementares das aulas, tem um aplicativo e um grupo exclusivo de advogados que usam o Pipefy e ainda pode conferir o cronograma das próximas aulas e temporadas do canal, que já está tudo planejado para você. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento e te espero lá. Para fazer o teste aqui corretamente, eu criei um card lá no funil de vendas, eu vou mover agora para cliente ganho e vamos ver a automação criando o card automaticamente lá no pipe de petições. A gente clica aqui, cliente ganho, e podemos ver o card já aqui criado automaticamente pela nossa automação. Ele já puxou qual que é o cliente, quais são as anotações aqui da revisão de alimentos, que foi o que eu anotei lá no card de teste, já puxou qual que é o advogado responsável. Eu vou colocar, já que é uma revisão de alimentos, eu vou colocar a matéria aqui como família, e vamos salvar.
Isso automaticamente já vai fazer com que a condicional funcione quando chegarmos lá na fase lá na frente. Primeiro, vamos definir aqui que há uma tutela de urgência, vamos colocar isso. E aí, por conta disso, eu sei que eu tenho que colocar também a etiqueta de tutela de urgência aqui para ficar mais visível. Eu completo aqui os demais campos para a gente poder passar para frente, apesar que nenhum está como obrigatório, mas você vai colocar os campos que você achar que são necessários como obrigatório para evitar que seja passado para frente sem essas informações. A gente move aqui para formulário complementar. E aqui que a mágica acontece, se você tiver criado um e-mail para enviar o link de compartilhamento dessa fase para o seu cliente, ele já vai receber o link e já vai poder responder tudo isso daqui diretamente. Caso contrário, você pode simplesmente clicar aqui em compartilhar, ativar o compartilhamento da fase, copiar o link e enviar para o seu cliente. Dessa forma, o seu cliente vai ter acesso a esse formulário e somente esse formulário dessa fase de formulário complementar, com todos os campos preenchidos obrigatórios, ela vai clicar em enviar. Voltando aqui para dentro do Pipefy, vocês podem ver o nosso card aqui na fase de formulário complementar, com as etiquetas de família e tutela de urgência. Se a gente abrir aqui, vai ver que todos os documentos já estão anexados e as informações já estão complementares aqui de forma fácil, adicionadas pelo cliente de forma externa. Então a gente já pode mover aqui para documentos. Nessa fase, vamos recapitular aqui que a gente precisa simplesmente marcar uma reunião com o cliente. Vamos também conferir todos os documentos, converter em PDF, se já não tiver, renomear, enumerar. Você tem acesso a todos os documentos, todo o histórico aqui na lateral esquerda, então você consegue ver todas as informações aqui da fase 1 e da fase 2. A gente vai salvar isso, criar uma pasta na nuvem, colocar o link aqui na nuvem. Vou colocar um link qualquer aqui só para a gente fazer o teste. Vou mover para a petição inicial. Nesse momento agora você já pode ver que a data de vencimento que colocamos já vai aparecer aqui, como faltam menos de 24 horas, ela já vai ficar amarela, ou seja, está perto de vencer, faltam apenas 7 horas para a data da reunião com o cliente. A gente abre o card aqui nessa fase de petições, com todas as informações já validadas, com clientes, documentos, tudo em mãos, é só confeccionar a petição. Você pode colocar aqui um prazo máximo de quando você espera que vai finalizar essa petição. Lembre de se adicionar os tópicos, os pedidos, os documentos padrões e os documentos específicos do caso, e quando a petição estiver pronta, você pode anexá-la aqui. Você pode, lembrando, colocar uma configuração customizada e validada para que só possa ser anexado uma petição em PDF ou só em .doc, do formato que você achar necessário. Após anexado, a gente move para a fase de revisão do cliente. Nós vamos entrar em contato com ele. Você deve, então, marcar uma reunião com seu cliente após a confecção da petição para apresentar a petição, ele explicar o caso, como que vai ser feito, como que vai funcionar o processo. E aí, se o cliente aprovar, você segue adiante. Se não aprovar, você tem que adicionar informações de ajustes aqui para editar essa petição. E assim você pode definir se você vai aplicar as alterações, sim ou não, e se elas já foram feitas, sim ou não, se foi feita no documento, na petição ou em ambos, ou se não foi feito nada. Só para ter dados de métrica. Próxima fase, revisão final. Nessa fase, vamos conferir se a estratégia foi respeitada conforme definida, se os documentos planejados foram adicionados ou se ficou faltando alguma coisa, se os ajustes foram feitos necessários. Você vai salvar a petição, a peça final na nuvem, você pode anexar ela aqui, após os ajustes feitos, anexar a peça aqui em PDF ou em outro formato que você desejar, e conferir se todos os documentos necessários para o protocolo também estão na nuvem. E se a gente vem aqui no histórico do card, na fase 3, a gente tem aqui o link da nuvem, né? Aquele link que a gente salvou da nuvem aqui, para poder acessar esse link e salvar os documentos, acessar os documentos para realizar o protocolo mais fácil. Então podemos mover aqui para a fase de distribuição. Como tem etiqueta de tutela de urgência, está aparecendo aqui a opção de tutela de urgência. Se eu remover a etiqueta, o campo também vai sumir. Então eu vou adicionar aqui para ele aparecer, vou marcar que foi protocolado sim a tutela de urgência. Vou anexar aqui o comprovante de protocolo. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer enquanto o documento está carregando, eu já posso cadastrar o nosso novo processo. Vou colocar aqui o número do processo, marcar que é uma ação judicial, quem são os réus, qual que é a serventia. Vou colocar aqui primeira vara de família da comarca da circunscrição de Brasília, no estado do Distrito Federal, e vou anexar aqui alguns documentos importantes. Eu posso colocar aqui a petição inicial, posso colocar aqui o comprovante de protocolo, posso colocar aqui qualquer outro documento que foi anexado relevante ao processo, né? Se já teve o deferimento do despacho da inicial, a gente pode anexar aqui já, fazer um histórico aqui de peças importantes, é muito bacana ter isso. A gente clica em novo processo, vai cadastrar na nossa database de processos com o número do processo como nome. A gente vai cadastrar também esse processo lá no seu software jurídico. Vamos salvar os prazos de quanto que vai ser a audiência e tudo mais. Vamos salvar isso daí na sua agenda para não perder prazo. Se já não tiver, salvo lá na agenda do software jurídico também. Você pode colocar aqui uma data para fazer o despacho da inicial, se ainda já não tiver sido feito diretamente durante o protocolo. E aí depois você pode marcar se essa inicial o despacho foi deferido ou indeferido. E feito isso, a gente move para protocoladas. Assim que o card entrou na fase protocoladas, já foi
disparado um e-mail, já tá o íconezinho aqui. Você pode acessar isso abrindo o card e vindo aqui em e-mails, e aqui vai estar falando: olá, temos boa notícia, seu processo foi protocolado com o número 123456789, obrigado pela confiança. E o WhatsApp aqui, se eu clicar, é um botão que vai abrir o WhatsApp para poder tirar dúvidas se for necessário. Mas basicamente é isso, nosso pipe está funcionando, as condicionais, as automações, o envio de e-mails, tudo funcionando, você já consegue gerenciar os seus clientes, as petições iniciais e os processos protocolados, tudo dentro do Pipefy, funcionando de uma forma como um sistema mesmo completo para você e gratuito, né? Missão cumprida, espero ter te ajudado de verdade a gerenciar melhor as petições do seu escritório. Os links úteis e a playlist com todas as aulas estão sempre na descrição. Muito obrigado pela companhia até o fim do vídeo e eu te espero na próxima missão. Partiu!